Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial de A Missa dos Mortos, de Edith Nesbit. Neste vídeo apresentamos algumas sugestões de como você pode trabalhar a obra com os estudantes. Vamos lá? Antes da leitura, proponho uma conversa sobre quem foi Edith Nesbit. As páginas finais do livro trazem informações sobre a autora e sua obra. Em seguida, convide a turma a manusear o livro. Pergunte quais elementos chamam a atenção deles e peça que expressem suas primeiras impressões. Também é importante que os estudantes tracem objetivos para a leitura. Pergunte-lhes o que esperam da leitura. Espantar-se com uma história de horror? Conhecer uma escritora clássica pouco conhecida? Entre outras possibilidades. A partir do título, sugira que os alunos levantem hipóteses sobre o que imaginam que vão encontrar no conto. Durante a leitura, oriente os estudantes a fazerem anotações sobre os personagens, os espaços e os detalhes que chamem a atenção deles. As anotações devem ser feitas no caderno ou em suporte digital, e nunca no livro. Também os estimule a checar as hipóteses levantadas anteriormente para que verifiquem se estas foram confirmadas ou não, e nesse momento, novas suposições podem ser feitas. Após a leitura de cada conto, promova uma roda de conversa para retomar o enredo e os efeitos de sentido do texto. Você também pode propor a realização de um concurso de contos de mistério e horror, no qual todos os estudantes escrevam seus próprios contos. A obra A Missa dos Mortos possibilita o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Vamos a algumas sugestões de atividades. Ciências humanas e sociais aplicadas. Convide os estudantes para uma viagem histórica rumo à época em que Edith Nesbit viveu e escreveu seus contos. A atividade deve contemplar os contextos histórico, social, político, econômico e cultural da Inglaterra no período. Com as pesquisas em mãos, propõe uma discussão sobre a importância de se conhecer o contexto em que uma obra literária foi produzida para melhor compreendê-la. Ciências da natureza e suas tecnologias. Durante a leitura, solicite aos estudantes que tomem nota dos indícios de transtornos psicológicos que encontrarem na história. Promova um debate sobre o assunto e peça que eles pesquisem sobre a ocorrência desses transtornos entre a população jovem. Você também pode sugerir que promovam um evento sobre o tema, organizando palestras com psicólogos. Nesse caso, promova o engajamento de pais e responsáveis pelos estudantes. Matemática e suas tecnologias. Peça aos estudantes que pesquisem os números de indivíduos que sofrem dos diferentes tipos de transtornos psicológicos ou mentais na atualidade. A partir de dados sobre os tipos de transtornos, solicite que computem quais deles mais atingem as pessoas e em que países são mais incidentes, por exemplo. Em seguida, proponha que desenvolvam um gráfico de barras representando essa realidade. Para essa atividade, os estudantes podem consultar aplicativos e sites confiáveis e gratuitos para o desenvolvimento de gráficos e tabelas. No ensino médio, os estudantes precisam aprimorar a leitura literária. A essência dos textos literários é a subjetividade, construída a partir da visão de mundo do escritor e da função estética, que são as sensações e percepções que a leitura provoca no leitor. O conto A Missa dos Mortos se encaixa nessa definição. Afinal, a autora recriou a realidade a partir de suas vivências, sua imaginação e sua maneira própria de compreender o mundo. Os contos de Edith Nesbit fazem parte da literatura gótica moderna, que tem como marco a publicação do romance O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, em 1764. Em resposta ao excesso de razão, o gótico traz aquilo que escapa à racionalidade, que ultrapassa os limites das ciências e toca o sobrenatural. A Missa dos Mortos segue essa estética, sendo um conto no sentido moderno do termo. Ao contrário do conto popular, o moderno se relaciona com o mundo de uma forma mais realista, seguindo uma lógica harmônica entre ideias, causas e consequências, ainda que trate do sobrenatural. Vamos agora às sugestões de atividades intertextuais com a obra A Missa dos Mortos, dentro dos campos de atuação social das práticas de linguagem estabelecidos pela BNCC. Campo da vida pessoal. Edith Nesbit procurou ocultar seu gênero para garantir que seus textos não seriam rejeitados, assinando como E. Nesbit. A partir desse fato, indique aos alunos a leitura do livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, de Raquel Igonotovsky e Sônia Augusto. A partir das biografias de mulheres de diversas profissões, é possível discutir sobre a possibilidade de mulheres exercerem as profissões que desejarem. Campo da vida pública. Peça aos alunos que pesquisem os movimentos da luta feminina pelos direitos e quais foram as principais conquistas das mulheres. Aproveite para trazer à discussão a existência de leis de proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. A partir dessas leituras, organize rodas de conversa para debater o tema. Campo jornalístico midiático. As narrativas góticas representam a realidade a partir de uma perspectiva singular.
É o que o professor José Garcês Girardi, da Universidade de São Paulo, discute em uma série de vídeos em que apresenta clássicos da literatura mundial para entender o mundo atual. Um deles é Frankenstein, de Mary Shelley, que, assim como Edith Nesbit, escreveu literatura de horror. Após assistirem ao vídeo, promova um debate com os estudantes sobre o conteúdo apresentado. Campo das práticas de estudo e pesquisa. Embora os nomes de escritores sejam os mais lembrados quando se trata de contos de horror no século XIX, isso não quer dizer que as mulheres não escreviam, e sim que encontravam mais dificuldades em publicar os seus textos, como foi para Edith Nesbit. Outro exemplo de literatura de horror de autoria feminina é Frankenstein, de Mary Shelley, uma expoente da literatura gótica. Solicite aos estudantes uma pesquisa sobre a autora, bem como o que sua obra representou para a época e para a história da literatura. Campo artístico literário. Para continuar refletindo sobre a representatividade feminina na literatura, peça aos alunos que leiam o conto Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. Leve-os a identificar o clima de suspense e o toque de horror conferido pelo desfecho e o modo como o narrador conduz o enredo. Após a leitura, convide-os a ler obras de autoria feminina. Indique outras escritoras como Catherine Mansfield, Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Inês Pedrosa e Chimamanda Ngozi Adichie. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra A Missa dos Mortos. Esperamos que o material seja útil para sua prática docente. Tenham um bom trabalho em sala de aula. Até mais!